A 71ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 30 de outubro de 2014, quinta-feira. Mensagem recebida do Executivo, número 128. Encaminha projeto de lei número 158 de 2014, que autoriza o Poder Executivo, através do Fundo Municipal de Saúde, a conceder a subvenção social mediante a celebração de convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ofícios recebidos de Luiz de Freitas Melro Neto. Encaminha a planilha de controle de saldo da conta COSIP, referente ao mês de agosto de 2014. De Ademir Isidoro, ofício número 432 de 2014. Encaminha balancete e anexos do SAMAI, relativos ao mês de setembro de 2014. Ofícios enviados, número 172 de 2014, para Dieter Jansen. Encaminha projeto de lei aprovados, número 173 de 2014. Para Dieter Jansen, encaminha indicações. Número 174 de 2014, para Ademir Isidoro. Encaminha indicação. Número 175 de 2014, para Dieter Jansen. Encaminha reivindicações dos alunos das unidades escolares participantes do projeto Câmara.com Você. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 159 de 2014, de autoria do vereador Eugênio José Jurazek. Dispõe sobre manifestações artísticas em espaços específicos no município de Jaraguá do Sul, para conter a poluição visual provocada pela pichação e da outras providências. Projeto de resolução número 30 de 2014, da autoria da mesa diretora. Autoriza a vereadora a participar de curso. Projeto de resolução número 31 de 2014, de autoria da mesa diretora. Autoriza o vereador a participar de curso. Indicações do vereador Ademar Braz Winter, número 481 de 2014, providenciar a pavimentação asfáltica da rua Inácio Vicenzi, no bairro Barra do Rio Cerro. Do vereador Arlindo Rincos, número 475 de 2014, determinar a extensão e ampliação da rede de água do SAMAI em toda a extensão da rua Teresia Ferraza, bairro Tifamonos. Do vereador Celso Hilli, número 479 de 2014, providenciar o asfaltamento da rua Fredolino Martins, bairro Tifa Martins. Número 480 de 2014, implantar horários de ônibus na região da Tifa União, interligando os bairros Rio da Luz e o Rio Cerro. Do vereador Eugênio José Jurazek, número 476 de 2014, providenciar o corte de árvores que se encontram abaixo da rede elétrica,
próximo à propriedade do senhor Dornaldo Drager. Estrada JGS 474, localidade conhecida como Ribeirão Grande da Luz, bairro Rio da Luz, número 477 de 2014, providenciar a colocação de sinalização progressiva que antecede curva acentuada em frente à antiga fábrica da Seara, nos dois sentidos, rua Eurico Duve, bairro Rio da Luz, do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 473 de 2014, reformar as áreas de lazer do bairro Firenze. A mesma. Número 474, fazer a divulgação nos meios de comunicação do total recebido em multas de trânsito em Jaraguá do Sul, o quanto é dividido para cada órgão competente e aonde está sendo investido. Número 478 de 2014, implantar uma lombada física na rua Antônio Joaquim Macedo, bairro Jaraguá Esquerdo, São Luís. Você diz, presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes, que prestigiam os nossos trabalhos, bem como aquele que nos assiste pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, na última sessão foi realizada uma solicitação do vereador José Osório de Ávila sobre os serviços prestados de fisioterapia. Os serviços de fisioterapia hoje, vereador, eles estão concentrados em uma única clínica de fisioterapia, que está regularmente credenciado junto ao município. Havia outra clínica, eram duas, prestando serviços e também... no entanto, o Conselho Regional de Fisioterapia, que não é de Jaraguá do Sul, promoveu uma fiscalização e identificou algumas irregularidades, impedindo assim que a mesma prestasse os serviços referidos, ficando os mesmos suspensos até a sua regularização. Então, tinha duas empresas fazendo fisioterapia, houve uma fiscalização pelo Conselho Regional de Fisioterapia, ficou agora suspenso os trabalhos enquanto atendido algum pedido. Aí os pacientes foram todos transferidos para aquela única clínica de fisioterapia. E também, para colocar aos senhores vereadores, a Secretaria da Saúde abriu um edital para contratar mais empresa. O primeiro edital foi com o preço SUS, não apareceu nenhuma empresa, nenhuma clínica se habilitou para prestar o serviço. Agora está em aberto, inclusive está em aberto, um novo edital com o preço acima da tabela do SUS. E até ontem, nenhuma empresa se habilitou. Nem teve nenhuma, mesmo acima da tabela do SUS. Aí os trabalhos, de momento, continuam sendo só em uma clínica, a clínica SER, aqui perto. É a única que está atendendo, mas também, segundo informações do secretário da Saúde, casos de emergência sempre vão dar um jeito. Eu até falei que a pedido do vereador que desse uma olhada, que tem um paciente, ele até pediu para levar o nome, tudo certinho, porque casos de emergência tem que ser atendido sim, ninguém pode ficar fora. Tá? Então, se puder contribuir em alguma coisa a mais, que o senhor nos repassar, talvez, ou colocar lá na clínica, que é caso mais urgente, eles vão atender sim. Então, eu queria colocar os senhores, por isso que talvez esse paciente agora, com o fechamento dessa clínica e quando foi transferido agora para ser atendido na outra clínica, nesse meio tempo pode ter atrasado aí alguns atendimentos. Mas a intenção, segundo o secretário, é estar regularizada e torcendo para que apareça, se habilita alguém, que o edital está lá em aberto, inclusive com preço bastante acima da tabela SUS. Obrigado. Vereador João Alércio Fiamancini. Boa noite, presidente, vereadores, comunidade e imprensa. Só para colocar foco de todos os vereadores, que ontem à noite foi entregado as chaves do loteamento Harmonia aos seus moradores, que vão, a partir de hoje, já poderiam estar pedindo a sua ligação de luz e água, e automaticamente já podem tomar posse às suas casas.
foi lá no pavilhão ontem e teve a presença do prefeito Dieter, a Eudega, nosso secretário da Habitação, Francisco Alves, o Samuel, que é o responsável pelo cadastramento, a Tassiana, que também trabalha junto com o pessoal da Habitação. Em nome dessas pessoas, quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, que realmente essas pessoas podem, né, a partir dessa semana que vem, estar morando no seu imóvel. Também o vereador Pedro Garcia esteve lá ontem presente junto conosco, e a vereadora licenciada Natália também participante do ato dessa entrega dessas casas a essas 71 famílias que estavam desde 2008 realmente esperando a sua moradia. A partir de agora está contemplada essas famílias. Também quero só fazer uma colocação, que no dia 15 já foi assinado então a escritura, onde é que vai ser construída a UPA de Jaraguá do Sul. A área tem de 3.633 metros quadrados e a construção da UPA é de 1.400 metros quadrados. É uma parceria entre o governo federal e o município. É a mesma situação daquelas escolas que estão sendo construídas no Santo Antônio e na Tifa Martins, onde é que a prefeitura ela doa o terreno, e a obra quem finaliza e quem faz ela é o governo federal, e depois o município que faz a administração. A gente só quer deixar essas duas colocações para novos vereadores. Obrigado. Vereador Celso Hilling. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Solicito que sejam incluídas na ordem do dia para apreciação indicações os números 479 e a 480, 2014, de minha autoria. Está deferido o seu pedido. Obrigado. Senhor presidente Arlindo Rincos, senhores vereadores, funcionários e imprensa, munícipes aqui presentes e aos que nos assistem pela TV Câmara, sendo hoje o último dia na qual eu participo, quero agradecer ao vereador Jair Pedri pela oportunidade que me concedeu para que neste curto espaço de tempo pudesse desempenhar com muito afinco a função de vereador. Não posso deixar de agradecer aos eleitores que depositaram a confiança em mim. Sem isto, eu não estaria aqui nesta plenária. Quero agradecer também aos demais vereadores, a todos os funcionários dessa Casa de Leis, ao chefe de gabinete, senhor José Carlos Rigão, e em especial quero agradecer a minha família e a todos meus amigos. Agradecer também às pessoas que enviaram sugestões para que pudesse desencaminhar ao Executivo suas solicitações e suas necessidades. Quero dizer que ocupei meu cargo de vereador por apenas 4 sessões, mas que me empenhei ao máximo para fazer o melhor nessa Casa de Leis. Espero que eu peço ao Executivo Municipal que olhem com atenção minhas indicações e procurem implantá-las, pois são necessidades de nosso povo jaraguense. Eu acredito que com transparência e honestidade dá para fazer muito por nossa Jaraguá do Sul. E finalizo com muito meu sincero muito obrigado. Vereador Eugênio José Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores que nos assistem, eu estive no cemitério lá, inclusive no cemitério que a minha mãe está sepultada, e volto a dizer a dificuldade para essas pessoas achar o ente querido que está enterrado lá. Tem umas plaquinhas que não dá nem para ver o número, desse tamanho assim, senhoras de idade que não conseguem saber onde estão enterradas as pessoas. Semana que vem eu vou a Rio Negrinho, lá existe um trabalho muito bonito lá. Lá existe um mapa de indicativos, então é um mapa indicando onde está essa pessoa sepultada. Então, quando morreu meu sobrinho ano passado, me chamou a atenção aquele cemitério e a organização daquilo.
Tu chega lá, cor azul, tá os números grandes. Então, semana que vem, terça-feira de manhã, nós estamos se deslocando para lá, eu e a Cebolinha, para que a gente faça um trabalho nos cemitérios, porque é difícil. Se uma pessoa não tiver com a outra para achar, é difícil achar as sepulturas hoje em dia. Muito obrigado. Vereador Amarildo Sartre. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes nesta sessão e todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, em primeiro lugar, um grande aleluia, né? Nossa Senhora, foi entregue o harmonia. Até que enfim. Até que enfim. E uma outra coisa, 300 pila para a ligação da água, vereador João Fiamoncini. Acho que a prefeitura poderia brindar, o SAMAI poderia brindar esse pessoal com a isenção dessa taxa. Só o tempo de espera, só o tempo de fadiga merece uma recompensa. Acho que poderia ser feito isso. Gostaria até de pedir para o vereador Pedro Garcia que encaminhasse isso ao executivo, ao Ademir Isidoro, para que fizesse alguma coisa nesse sentido. E o que me traz essa tribuna é o assombro com que eu vejo as ruas de Jaraguá picoteadas e remendadas pelo SAMAI. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Tem trechos que em menos de 800 metros tem 12, 15 remendos. Alguma coisa está errada. Ou é fadiga de material, ou é material mal colocado, ou é licitação em que participam empresas que oferecem produtos de quinta qualidade, não é nem de segunda nem de terceira, vereador José Osório. Péssimo negócio. Péssimo para a comunidade, péssimo para a instituição. Então, quando tem esse tipo de material, faz um relatório, faz um laudo e não deixa nem participar de uma licitação. Jaraguá não merece esse tipo de tratamento. Então, esperamos que o SAMAI, através do seu presidente, tome providências, porque está feio demais. Então, eu conto com o bom senso do pessoal do SAMAI para que agilizem e finalizem as coisas com o maior crédito possível para a comunidade. Informo que as matérias constantes na ordem do dia receberam pareceres das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em primeira votação o projeto de lei complementar número 9 de 2014. O projeto de lei complementar número 9 de 2014, primeira votação, autor executivo, cria o cargo de advogado do CREAS. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei complementar número 9 de 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 104 de 2014. O projeto de lei número 104 de 2014, primeira votação. Autor, João Alércio Fiamoncini. Denomina servidão S480. HP. HP. Está em discussão o projeto. Em votação. Só tem
em nome de Furé. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 104/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 154/2014. O projeto de lei número 154/2014, primeira votação. Autor, Executivo, autoriza o município de Jaraguá do Sul a adquirir por doação do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul, SAMAI, o bem que especifica. Trata-se de uma máquina trator, pá carregadeira, retroescavadeira usada, avaliada em R$ 22.500. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 154/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 145/2014. O projeto de lei número 145/2014, primeira votação. Autor, Jefferson Luiz de Oliveira. Denomina via pública, Rua 1387, de Iracema Planichek Leskovics. Está em discussão o projeto. Vereador Jefferson de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham. A dona Eunélia Carvalho, que está presente aqui, solicitou, juntamente com a Rosiné, esposa do seu Salve Prade, nosso amigo, parceiro, e fizeram a solicitação para que a gente colocasse o nome dessas ruas por algum motivo, né, importante que essas pessoas representam, né, o seu bairro. Então, o projeto de lei número 145/2014 é uma rua no loteamento Prade II. Ele está situado no bairro Jaraguá 84, sendo os antigos proprietários o senhor Tarcísio José Leskovics e sua esposa, a senhora Iracema Planichek Leskovics, nascida em Corupá, em 2/1/1960, de origem polaca, costureira, faleceu em 9/1/2010. Sua família era constituída por 4 filhos. Então eu peço voto favorável para que a gente possa contemplar, né, a dona Iracema e a família com, né, essa homenagem. Obrigado a todos. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 145/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 146/2014. O projeto de lei número 146/2014, primeira votação. Autor, Jefferson Luiz de Oliveira. Denomina via pública, Rua 1356, Ambrósio de Carvalho. Está em discussão o projeto. Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 146, também pedido da senhora Eunélia Carvalho, filha do seu Ambrósio de Carvalho, e eu peço voto favorável a vocês. A rua é do loteamento Beira Rio II, no bairro, no Jaraguá 99,
em nome de Ambrósio de Carvalho, um dos primeiros moradores desse local, conhecido como Barra do Rio Cerro, nascido em Jaraguá do Sul, em 7/12/1914, no qual seria o centenário dele este ano. Ele era casado com a senhora Deolinda Hermínia Nichelati, com 6 filhos. Ele faleceu em 3/10/1997. Então, mais uma vez, pedindo voto favorável e que a gente possa realmente, né, contemplar e homenagear essa família também. Obrigado. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 146 de 2014, por 10 votos favoráveis. Temos, em primeira votação, o projeto de lei número 147 de 2014. O projeto de lei número 147 de 2014, primeira votação. Autor, Jefferson Luiz de Oliveira. Denomina via pública, Rua 1386, Tarcísio José Leskovix. Está em discussão o projeto. Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, vereadores, novamente, né, o senhor Tarcísio José Leskovix, ele é esposo da Iracema Planichek Leskovix. Então, para contemplar aquele bairro, é no mesmo loteamento Prade 2, situado no bairro Jaraguá 84, o antigo dono, senhor Tarcísio José Leskovix, nascido em Jaraguá do Sul, no dia 4/7/1956, de origem húngara. Ele era lavrador, presidente de escola e fez parte da diretoria da Igreja da Comunidade como tesoureiro. Ele faleceu em 4/1/2006, de causas naturais. Eu peço voto favorável e, encerrando com o voto favorável de todos e agradecendo novamente a família, agradecendo as pessoas que se interessaram realmente em homenagear a todos esses 3 nomes que, com certeza, eles contribuíram de alguma forma para toda a comunidade jaraguaense. Obrigado. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 147 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 154 de 2014. O projeto de lei número 154 de 2014, primeira votação. Autor, João Alércio Fiamoncini. Denomina servidão S479. De Águia. É isso mesmo? Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 154 de 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Só indicação, se tiver outra coisa. Indicação número 449 de 2014, manutenção de área de lazer.
vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 456 de 2014, entrega domiciliar de medicamentos. Vereador Eugênio José Jurazek e vereador José Osório de Ávila. Indicação número 457 de 2014, recapeamento asfáltico. Vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 461 de 2014, manutenção de área de lazer. Vereador Celso Rilli. Indicação número 462 de 2014, asfaltamento. Vereador Celso Rilli. Indicação número 463 de 2014, asfaltamento. Vereador Celso Rilli. Indicação número 464 de 2014, asfaltamento. Vereador Celso Rilli. Indicação número 465 de 2014, asfaltamento. Vereador Celso Rilli. Indicação número 466 de 2014, trânsito. Vereador Mauro de Paula. Indicação número 467 de 2014, melhorias em posto de saúde. Vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 468 de 2014, trânsito. Vereador Ademar Braz Vinter. Indicação número 469 de 2014, abrigo de passageiros de ônibus. Vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 479 de 2014, asfaltamento. Vereador Celso Rilli. Indicação número 480 de 2014, transporte coletivo. Vereador Celso Rilli. Seria isso, presidente. Está em discussão as indicações. Vereador Celso Rilli. Senhor presidente, a indicação número 461, quando falo de área de lazer, então vamos dizer, estou indicando uma para fazer essas melhorias. Me lembro que há muitos anos para trás aí tinha as nossas áreas de lazer, elas estavam muito bem conservadas. E hoje nós vemos em todos os cantos no município que as áreas de lazer, elas falta muita coisa para ser consertada. Está vindo assim indicações diretas dos outros vereadores também. E eu acho que isso tem que ser dado um olhar especial para essas áreas de lazer, para elas poderem ter a sua necessidade, principalmente as crianças que vão lá usar essas áreas de lazer. Então, peço o voto favorável também a essa indicação. E as ruas, várias ruas solicitando aqui asfaltamento, que também tem necessidade. Hoje, como o transporte, os carros têm uma facilidade maior de ser comprado, então automaticamente as ruas que não têm asfaltamento têm uma movimentação muito maior e causa bastante poeira. Eu vejo que muitas ruas sendo capadas, então vamos dar uma atenção para essas ruas que não têm asfalto ainda também. E na indicação número 480 da TIF União, ligando o Rio da Luz por Ioceiro, então nós temos ali o transporte coletivo que não tem. E nessa região que liga esses dois bairros, que fica próximo da Seara, é a rua Erwin Rux, e passando pela TIF União e voltando para Mandos Rengel. Essa rua ali, pelo menos, moram em torno de 100 famílias, e para eles chegarem num ponto de ônibus, elas têm que andar pelo menos 2 quilômetros. Então tem uma necessidade de passar um transporte coletivo aí, para facilitar essas pessoas para vir se deslocar do bairro para o centro e centro-bairro. Então, peço também um voto favorável a essa indicação. Obrigado. Vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, imprensa e a família Prade, família que eu tenho um grande carinho, que me acolheu em Jaraguá Esquerda há 45 anos atrás, quando eu fui para Jaraguá Esquerda. Um prazer tê-lo aqui. Senhor presidente, eu quero falar um pouquinho dessa minha indicação, que para mim é uma indicação muito valiosa. Não só para mim,
como para toda a comunidade de Jaraguá do Sul. Principalmente as pessoas idosas que fazem uso de medicamento contínuo e que vêm todos os meses nas farmácias da prefeitura requerer aqueles medicamentos assim que o médico tenha receitado. E eu vejo assim uma grande preocupação, porque há alguns anos atrás um paciente sofreu um derrame sentado num ponto de ônibus perto do Centro Vida, onde não tinha ninguém da família para que tomasse a devida providência e foi acolhido pela comunidade. E eu vejo assim uma necessidade grande que a prefeitura faça um cronograma de levar esse medicamento mensalmente na casa desse paciente. Assim, sendo assim, senhor presidente, invita de ocorrer ser atropelado e tantos outros acidentes que podem ocorrer. Uma indicação que, junto com o vereador Eugênio Jurazek, que a gente fez, e eu já fiz essa indicação pela terceira vez, quando o Moacir Bertoldi era presidente, e na época que o prefeito Moacir Bertoldi era prefeito da cidade, eu propus uma moto gratuita para o prefeito, doando uma moto nova para que ele fizesse uso dessa moto para entregar os medicamentos. Mesmo assim, não fui atendido. Na gestão da Cecília Conel, eu fiz a mesma indicação, não fui atendido também, e estou repetindo essa indicação juntamente com o vereador Eugênio e contando com os votos dos nobres pares dessa casa, para que essa indicação seja aprovada e que o prefeito municipal, juntamente com o nosso secretário, tome a devida providência de implantar um sistema que entregue esse medicamento em suas casas. Sendo assim, nós invitamos muita coisa para os nossos idosos da nossa cidade. Vereador Eugênio Jurazek. Vereador Zé, nossa indicação é muito positiva e a gente vai ter que fazer a primeira reunião já semana que vem, né, com a assistência social, porque a gente precisa dar esse encaminhamento, porque a dificuldade é grande e nós temos vários caminhos para tomar. Exemplo, cada segunda quinta-feira do mês, os idosos se reúnem. Por que esse remédio não cai lá, né, nessas pessoas já que já estão, né, que já têm a receita, e por que não pode cair lá? Então, a gente pode fazer um trabalho, talvez não atender todo mundo, mas sim atender as pessoas que mais necessitam de transporte, né, que moram no centro, talvez já tenham um caminho, mas no interior, e as pessoas que estão de cadeirante, tem muitos que precisam realmente desse medicamento em casa. Então, nós vamos, primeira reunião, vamos fazer, se Deus quiser, semana que vem. Obrigado, vereador Eugênio. Vereador Vinta, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, que vão comprar essa moto. É importante. Então, nós esperamos que vocês dois comprem a moto para facilitar a entrega do remédio. Vereador Vinta, eu já propus essa moto na gestão do Moacir Bertoldi e não fujo da minha responsabilidade. Se o prefeito achar por bem de colocar um motoboy, que eu acho que a Secretaria de Saúde tem orçamento suficiente para pagar um funcionário para que faça essa entrega, eu estarei assumindo a minha responsabilidade. Porque nós não estamos fazendo para nós estamos fazendo para a pessoa que mais necessita, que é as pessoas idosas, que muitas vezes dependem de familiar ou vizinho para ir até a farmácia para buscar o seu remédio. Assim sendo, vereador, eles não precisam depender dessas pessoas. Conto com o voto do nobre para essa casa. Muito obrigado. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovada a votação conjunta das indicações números 71/2014 por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador Celso Hilly.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho a essa tribuna aqui para fazer umas reivindicações ao CONFAM, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico, Artístico e Natural. E também a Superintendência do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, em Florianópolis. Está ao comando da senhora Liliana Janine Nizola. Em Jaraguá do Sul, tem um núcleo gerenciado pelo senhor Marcelo Lewandowski, que funciona junto ao Centro Histórico de Jaraguá do Sul. Para quem conhece, eu já, acho que a maioria do pessoal já sabe que o bairro do Rio da Luz, ele consta como o bairro tombado pelo patrimônio federal. Mas eu conheço o IFAM em Florianópolis e eles não conseguem cuidar de onde eles estão, na própria casa deles. Está caindo. E o Rio da Luz, até quero apresentar umas imagens, isso teria assim, em 15 minutos, um trecho de 1 quilômetro. Se você reparar bem essas casas, esses ranchos aí, ó, literalmente caindo, tá? A igreja, que não pode mais fazer seus eventos ali, lá no Rio da Luz II, esse galpão de festa deles lá que está interditado. São casas próximas naquela região também, ranchos. Mais uma casa de madeira, fica ao lado da rua ali também, asfaltada. Algumas casas em estilo enxaimel. Alguns ranchos de moradores aí, plenas atividades na parte de agricultura. Aviários. E aí nós temos esse cartão postal do Rio da Luz ali, que é uma obra do governo federal também. E daí quando um agricultor ou alguém queira trocar uma telha no seu rancho, na sua casa, ou botar uma folha de ternite, não é permitido, porque é patrimônio histórico, é patrimônio tombado. Literalmente, volta um pouquinho ali, eu vejo que, volta mais uma, seu Zapella, realmente está tombando, né? O Rio da Luz, literalmente, tombando o que não tombou e não vai tombar. Vocês podem ter certeza, seus vereadores, seus munícipes. Nem sequer uma pintura da sua casa você não pode fazer do jeito que você quer. Aí vem o Instituto, diz que não pode fazer. Não pode, o proprietário não pode fazer e eles também não vêm fazer. Então isso é um absurdo dentro de Jaraguá do Sul ter uma situação dessa, e daí chega lá esses apartamentos construídos pelo governo federal, cheio de razão coberto de ternite. E eu vivo praticamente dentro do Rio da Luz, e são centenas de casas, de ranchos lá, que o agricultor não pode botar seus animais dentro do rancho para dar uma restaurada, porque está caindo. O Salão Barg, que muitos de vocês conhecem, ele está muito bem preservado. Mas através do IFAM, não veio uma telha sequer até hoje naquela sociedade. Então é lamentável que você, a pessoa que é o proprietário, não pode usar ou melhorar seu próprio patrimônio, e também eles não vão fazer nada para melhorar essa situação desse bairro. Eu vejo que o Rio da Luz, daqui muitos anos para frente, vai ser o melhor bairro para morar em Jaraguá do Sul. Mas, se preservar os patrimônios históricos, mas tem que ser preservado e não tombado. E tombado está caindo, né? E aqui está em pé, daqui a pouco vai cair também. Obrigado. Peço ao senhor secretário que assuma os trabalhos.
Com a palavra, o vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, eu quero aproveitar esse momento, 10 minutinhos que eu disponho aqui, para inicialmente falar da nossa reunião que nós tivemos quarta-feira, né? Então eu quero ler um trecho do resumo dessa discussão que tivemos na última quarta-feira, pela manhã, na sessão da Concidade. Esse daqui está na ata da Concidade. O promotor de justiça, Dr. Alexandre Schmidt dos Santos, fez suas considerações, deixando bem claro que não há necessidade uma lei municipal proibindo ligações de água e luz em loteamentos clandestinos e irregulares, pois é uma decorrência da própria legislação, ou não haveria necessidade da existência da Secretaria Municipal do Urbanismo. Mas, devido a um rito que se criou em Jaraguá do Sul, com a existência de diversos casos de irregularidades, foi criada a lei em questão, tentando regulamentar toda a situação gerada, porém não compreendida pela Câmara Municipal de Jaraguá do Sul. Primeiro de tudo, as palavras utilizadas foram suavizadas frente à reunião que nós participamos, estivemos lá, o que é muito importante esclarecer. Esteve ali o vereador Mauro, o vereador Pedro Garcia, eu, o vereador Jefferson, eram esses vereadores que estavam ali. Eugênio Jurasek estava lá também. Então, toda essa discussão começou lá em 2009, quando foi editada a lei número 5.483, que proibia a ligação de água e luz para os imóveis que não possuía competente alvará de construção. O texto da lei foi tão debatido inúmeras vezes, e não só uma vez aqui nesse plenário. Ficavam expressamente proibidos ligações de energia elétrica e de água e esgoto pela concessionária da rede pública do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul, SAMAI, nas edificações ou atividades de qualquer natureza que não tenham a competente alvará de construção fornecida pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. O então o projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito. É importante aqui esclarecer que a relação naquela lei, segundo o promotor de justiça, o Dr. Alexandre, em uma reunião aqui na Comissão de Legislação e Justiça, em redação final, aqui nessa casa, no ano passado, presidido pelo vereador João, televisionado pela TV Câmara, sofreu alterações, segundo ele. O projeto era resultado de um amplo estudo que contou com a sua participação, mas teria sofrido alterações posteriores. Naquela ocasião, o vereador João informou, inclusive, que um estudo de uma nova lei já estava sendo feito. Correto, vereador? A edição de uma nova lei não era por menos, considerando a situação que já se criou em Jaraguá do Sul. Proibição e ligação de água e luz era uma imensa quantidade de pedidos negados naturalmente à lei que antes proibia, que tinha que ser revista. Após novos estudos, se bem entendido, contamos novamente com a participação do Dr. Alexandre, chegou a essa casa o projeto de lei 249/2013,
que mais tarde se tornaria então a lei ainda em vigor, a 6.816 de 2014. O projeto não sofreu grandes alterações aqui na casa, pela Câmara de Vereadores, não sofreu grandes alterações. Tivemos uma emenda, subscrita por todos os vereadores aqui, de iniciativa, que não me falta a memória, do vereador Winter, e incluiu o parágrafo 3 e 4 do artigo 3 e 4, que se referem à ligação em terrenos familiar e imóveis de edificação a partir do ano de 1945. Esses parágrafos, sem exceções, pois os nossos maiores objetivos são as ligações em imóveis irregulares, que preencham os requisitos no artigo 2, das quais sejam, muito bem, senhores, constar no mapeamento aerofotogramétrico do Estado de Santa Catarina, datada de janeiro de 2013, não estar em área de risco alto, em risco médio e alto da exclusão, não ser loteamento clandestinos, não esteja localizado em área de preservação permanentes de APPs. Todavia, essa edição da nova lei, com promulgação do presidente desta casa, que sou eu, que o prefeito silenciou-se, as ligações continuam sendo negadas. As ligações continuam sendo negadas. Em uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, e a disputa eram os requisitos do artigo 2, que agora me parece que são exceções os parágrafos 3 e 4 do artigo 3. São exceções. Pedimos um novo projeto, aclamamos, imploramos uma nova lei e fizemos com que a Prefeitura assumisse a sua responsabilidade e ligasse água e luz para a população. Um fio de esperança se acendeu na metade desse ano, em junho ou julho, se eu não me engano, quando o nosso jurídico, a doutora Ariane, foi convidada a participar um grupo de estudos na Prefeitura para formular um novo projeto que dispõe sobre a ligação de água e luz. Ainda participaram o senhor secretário Rones, o senhor Osmar Guinter, a doutora Grace Volkmann e a servidora do SAMAI. Aqui, senhores, saiu a minuta. Aqui está a minuta que foi trabalhado. Foi trabalhado aqui em junho e julho. Mas ainda existia um texto elaborado nos últimos meses, pedidos, enviados desse projeto, só que não veio. Me parece que está a contento de alguns. Tivemos de elaborar um projeto para revogar a lei que então acender a discussão e provocar a inércia do governo. Senhores vereadores, não vão mandar um novo projeto. A ideia é fazer um projeto para somente revogar o parágrafo 3, foi decidido quarta-feira, os senhores estavam lá, sabem disso, revogar o parágrafo 3, quarto, do artigo 3º. Assim, foi o pedido do promotor, e assim será a moção que será encaminhada pela Concidade. Estamos numa iminência de um ADIM, senhores. Estamos numa iminência de um ADIM pelo Ministério Público. Se não acatarmos o veto do projeto de autoria do vereador Jucimar, acho que estamos tendo um problema. Vereador. Estão exacerbando as funções da Câmara de Vereadores
e assumindo a inteira responsabilidade dos problemas da cidade. Acho, não só acho, como tenho certeza, que a audiência pública se faz mais do que uma necessidade para preenchermos essas lacunas que esse assunto vem criando, pois a comunidade está já desassistida e não pode mais passar um ano a mais sem luz e água na nossa cidade. Então isso foi a nossa reunião que nós participamos, os senhores que estavam lá sabem disso. Devido ao tempo, peço que retome os trabalhos, presidente Arlindo Rincos. vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe, senhor presidente, em primeiro lugar, loteamento irregular, coloco aqui a responsabilidade das fiscalizações anteriores, das gestões anteriores, não da gestão aqui. Porque não fiscalizaram. Não fiscalizaram e deram o direito de ligar luz e água para todos. E agora estão tirando esse direito da comunidade. Tá? Vereador, só uma parte depois. Tá, obrigado. Eu gostaria que o senhor me citasse o parágrafo 3º e o 4º, tá? Do artigo 3º. Do que fala? O senhor citou nessa tribuna que foi mudado o parágrafo 3º e o 4º do artigo 3º. É nas emendas, vereador, posso? Pode falar. É aquela emenda que foi feita por nós, vereadores, e discutido, aonde que acrescenta ali, por exemplo, assim, ó, as famílias do interior, né, as famílias do interior teriam direito a ter mais ligações, desde comprovado, até 6 ligações, comprovado que é da família, né, comprovando através de documentos, tal, que é da família. Essa é uma situação. A outra que se fala é com relação a 2 ligações no perímetro urbano da cidade, até 2 ligações dentro do mesmo, imóvel, no terreno, no caso. Mesmo terreno. É isso daí. Obrigado, senhor presidente. Quer dizer, senhor presidente, então, que as famílias, então, aqueles moradores que hoje moram em loteamento regular, que não tem planta, não tem alvará de construção, não tem habite, ficarão à mercê novamente. É isso que esse vereador não quer que faça. Eu não vou votar um projeto dessa forma, que não agracia, que não traga à nossa comunidade um amparo. A nossa comunidade que comprou seu terreno, que pagou seu terreno com um contrato, e que fizeram a sua casa, e que deixaram fazer as suas casas, e que não fiscalizaram, eu quero que eles tenham o direito de luz e água. Eu quero. E não vou votar o projeto dessa forma. Sou franco a dizer. Não adianta vir um projeto dessa forma nessa casa que eu estarei sendo ao contrário. Por quê? Se tem direito de luz e água para todos, então eu quero que esses moradores que fizeram as suas casas, que tiveram o direito de construir e não foram fiscalizados, que tenham também o seu direito de luz e água. Era isso que eu queria falar. O senhor vereador João quer a parte, que depois eu quero... Obrigado, vereador. Só para contemplar um pouquinho também e ajudar um pouquinho nesse debate, é que assim, é que ano passado também essa lei já existia, tá? E essa fiscalização desse governo também deixou construir casas, tá, que estão lá hoje, no bairro. Acho que são 6 ou 7 casas que foi construídas de 2013 para cá. E o pessoal está sem luz, está sem água, mas está com rabicho de outros moradores. Então, não adiantou a lei. Não adiantou, o pessoal construiu, não está com luz, não está com água, mas o pessoal está se virando com rabicho. Então, me desculpa se é para a gente proibir a ligação de luz e água, mas deixando a pessoa construir,
Então, por favor, vamos acabar com a lei, não vão existir lei nenhuma, mas que a fiscalização realmente funcione. Não adianta a gente querer jogar a responsabilidade, tirar a responsabilidade da prefeitura e jogar para cima da SAMAI ou da própria Celesc. Eu acho que tem que ter fiscalização, sim, mas senão, eu também sou, a hora que chegar uma lei para cá, eu também vou votar contra, eu acho que tem que deixar ligar mesmo, porque infelizmente não há fiscalização em Jaraguá do Sul. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, que regulamente essas construções que hoje estão feitas e daqui para frente que fiscalize e que não deixe mais construir. Vereador Jefferson, por favor. Obrigado, vereador Zé. Eu tive presente nessa reunião, mas assim, como muitos falam, poucas pessoas têm voz naquele conselho. Nem os vereadores que estavam lá puderam falar direito. Eu insistentemente consegui algumas palavras e muitas vezes retrucada pelo promotor, como disse assim, eu não quero te ouvir. O que eu falei está falado. Quando eu sinalizei a situação de quem tem calçada, quem tem um terreno vazio no centro da cidade ou qualquer outro lugar, que precisa ter roçado, paga seu IPTU, está murado, precisa ter uma iluminação para não entrar vândalos no seu terreno, ele disse que não precisa porque em Jaraguá não existe terreno bem limpo. Ele disse que em Jaraguá eu tenho que correr Jaraguá todo para encontrar, e ele queria que eu mostrasse um para ele. Até que uma pessoa do conselho depois falou para ele. Eu disse que no lado do Ministério Público tinha um terreno que se tivesse luz e tivesse água, poderia se manter um pouco mais limpo. E ele disse assim que não precisa porque pode se contratar uma pessoa para limpar. Eu disse, se a pessoa não tiver dinheiro, ou ela não quiser, ele disse, daí ela não compra um terreno no lado do Ministério. Vereador Gerson, eu pergunto aqui, será que os conselheiros moram em loteamento irregular? Nenhum deles mora. Com certeza moram nos seus belos apartamentos, nas suas belas mansões, onde não preciso talvez até mesmo de carro para ir para o trabalho. Né? Mas esses coitados salariados moram lá nos interior, onde precisam de suas luzes e suas águas. Mas tudo bem. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer ao nosso líder do governo, que ao nosso pedido sempre tem estado junto com a gente e trazendo as informações, muitas vezes não contentando o nosso pedido, vereador, mas o senhor sempre tem se esforçado de uma forma muito boa a essa Casa Legislativa. Mas o que me deixa assim, senhor vereador, na questão de fisioterapia, é que se foi interrompido a essas clínicas que não estão tendo mais condições de dar o seu atendimento, onde é que está a nossa administração de falar para os nossos pacientes que estão precisando de fisioterapia, que se dirige ou que tenha os direitos adquiridos em outras. Isso aí que me deixa bastante preocupado. E nós, vereadores, nós temos que fiscalizar, nós temos que ver qual é as pessoas deficientes que precisam de fisioterapia, que estão fazendo fisioterapia para pré-operatório, que tem que continuar e fico à mercê, não fazendo a fisioterapia, meu amigo Pedro Garcia. É isso que me deixa um pouco preocupado, porque não é o serviço do vereador aqui. O vereador tem que fiscalizar de uma forma diferente. A questão da saúde, nós temos pessoas responsáveis que possam administrar a essas comunidades, a essas pessoas que tanto precisam, de uma maneira mais esclarecedora. O senhor quer falar, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado ao vereador pela parte. Não, realmente foi encaminhado. Todos os pacientes daquela clínica que houve algumas restrições, os pacientes já foram encaminhados para outra clínica, que eu falei que é a clínica C. Eles estão sendo atendidos aí. Além disso, pode que em pouco tempo se resolva o problema e volte a funcionar, como também está aberto o edital para se consultar, para se contratar. Como eu falei antes, já foi aberto o edital num preço, não apareceu ninguém, já foi feito um novo preço acima da tabela SUS para ver se aparece alguém. Mas nesse meio foi reencaminhado todos os pacientes para lá. E até foi muito oportuna a sua colocação, que nesse meio a Secretaria está verificando se tem alguém que
nessa transferência ou nessa indicação para outra clínica, se houve algum represamento, alguma coisa. Estão verificando também. Obrigado. Vereador, esses pacientes que me procuraram, que estão não tendo fisioterapia, qual é a pessoa que eu encaminharei eles amanhã? Esses que não estão fazendo, que me procuraram o meu assessor, que não estão fazendo a fisioterapia. Eu encaminho a quem? Ao secretário? Vereador. Clínica Ser. Então, vereador, amanhã... Pode concluir. Amanhã, então, eu vou pedir para esses pacientes procurar a Clínica Ser para que eles possam ser atendidos. Vereador Rim. Eu também quero parabenizá-lo por essa iniciativa, porque hoje eu fui procurado por uma pessoa também que já está fazendo e está terminando, e ele não consegue fazer mais sessões de fisioterapia. Ele está com problema no braço, ele não consegue levantar o braço. Ele também veio após uma cirurgia e ele está bastante preocupado. Ele disse, está acabando, eu não posso, meu braço ele não está tendo movimento como tem que ter, e realmente está terminando semana que vem a sessão dele, e pode ser daqui um mês, 45 dias, não sei quando. E isso está deixando, como o senhor está levantando aqui, a preocupação com os munícipes que precisam dessa fisioterapia. E concordo com o senhor, nós devemos tomar a providência e conversarmos com o secretário ou com quem for, para que a gente vê e encaminhe o mais rápido possível para eles não cessar o tratamento de fisioterapia dos nossos munícipes. Questão de ordem, só para... Eu já ocupei antes, mas só para dizer, quando é pós, nós estamos falando pré. Pós, nós temos a equipe que foi até aprovado aquele projeto aqui na Câmara de médicos domiciliar, tem a fisioterapeuta que vai fazer domiciliar. Quando é pós, não há problema nenhum que a equipe está indo em casa fazer fisioterapia. Quer concluir? Pode concluir. Vereador Rinco. Vereador Rinco, eu... No período de 40 anos na área da saúde, eu nunca vi interromper fisioterapia. Eu nunca vi. E concordo com a Vossa Excelência da preocupação que um paciente que faz fisioterapia ele tem que fazer o tratamento integral. Ele não pode ser fazer um tratamento parcial. E é isso que é a minha preocupação aqui nessa tribuna e sempre vou lutar por essa legalidade. Muito obrigado. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores têm acompanhado, ano passado, eu também fazia parte da comissão para resgatar a história da explosão da fábrica de pólvora, inclusive teve uma sessão solene aqui no dia 6/11/2013, e devido à importância histórica, cultural do trabalho realizado, e a uma farta documentação que nós tínhamos, e também para a facilidade das pessoas pesquisarem, na tarde de hoje, às 16 horas, nós entregamos toda a documentação, que era CD, livro, ata, toda a documentação no arquivo histórico do município de Jaraguá do Sul. Hoje, às 16 horas, fizemos a entrega, até devido, se ficasse na casa de alguém da comissão, era muito difícil para a pesquisa. O objetivo do trabalho realizado, além de resgatar a história, como falei antes, foi editado um livro, foi construído um monumento, teve a sessão solene, o monumento muito bonito, um símbolo que vai ficar perpetuado, a gratidão do povo jaraguaense àquelas vítimas. Também nós sempre ouvíamos falar que, ouvíamos na música do Dadi, quem passa no cemitério vê as 10 cruzes emparelhadas, só que nunca existia. Hoje tem lá uma cruz de 7 metros de altura e também as 10 cruzes, mais ou menos 80 centímetros, com o nome de cada vítima. Então, isso é muito importante. Foi um compromisso assumido e também concretizado, e agora disponibilizado no arquivo histórico para essa geração e futura geração. Então, um trabalho muito importante, um trabalho com uma farta documentação e disponibilizado para toda a comunidade agora no arquivo histórico, para pesquisa, para quem quiser ver qualquer documentação. Segundo assunto, eu só queria... foi comentado aqui também sobre a sinalização, lá na BR-280, na rotatória, onde está se fazendo a obra. Inclusive, eu estava lá hoje pela manhã, vi o vereador Arlindo também, o presidente dessa casa, fazendo algum trabalho também lá no bairro, né? Então, nós fomos acompanhar, inclusive, estava falando com o senhor Roberto, que é o encarregado da Infrasul,
lá existe assim, uma boa sinalização, e até que nós estávamos observando, o vereador João, que até já existem as alças. Hoje se sai de Nereu, se já faz a volta na rotatória, não tem só a rotatória no meio, ainda falta, mas ela já está praticamente as alças concretizadas. Então ficamos contentes por isso. O terceiro assunto, só resumindo, o vereador João já se pronunciou, não é necessário a gente falar de novo, da entrega da chave do loteamento Harmonia. Como disse o vereador Amarildo também, de bater palmas pelo ato de tanto tempo que se aguardava. Eu, quando era vereador na gestão até 2008, nós solicitamos, fomos atrás do terreno em 2007, junto com a imobiliária, para que saísse lá as casas da Coab, que saísse alguma coisa lá para a comunidade, e realmente nós vimos aquele atraso, depois passa a administração, veio outra e finalmente agora foi entregue. Ficamos contentes pelo menos da entrega, né, vereador João? E agora pode-se fazer uso dessas casas próprias, que como eu falei ontem na entrega das chaves, eu sempre tenho dito em outras oportunidades que quem tem a própria casa é o mesmo que ter a sua identidade, né? A casa própria é uma identidade que a pessoa tem. Primeiro nós temos a identidade como documento, mas a casa é uma segunda identidade que a pessoa fica feliz em ter sua moradia. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, vereadores, os que nos acompanham, continuar minha fala em relação à reunião de quarta-feira. Simplesmente estamos sendo cobrados. Falei para o promotor que eu fui uma das pessoas que não votei favorável ao veto e continuo não votando. Eu acho que a lei tem que ser cumprida. Tem algumas exceções devido a essas pessoas que não puderam ser atendidas ainda, mas eu acho que a lei tem que ser cumprida. Não podemos incentivar a não cumprir a lei. Agora, a lei tem que ser para todos. Hoje, se a pessoa que quiser construir uma casa, um empreendedor, quer construir um prédio, ele vai precisar esperar 4 a 5 meses para poder iniciar a obra, porque ele não tem luz e não tem água. E quando um prazo é um mínimo de 30, 60 dias, então quer dizer o quê? Existe uma lei que uma obra de 700 metros quadrados tem que estar pronto em 30 dias, um alvará. Infelizmente chega a levar 120, 150 dias. E por que eles não cumprem a lei? Por que os munícipes têm que cumprir a lei e os órgãos públicos não precisam cumprir a lei? Falei para o promotor, faz uma ação civil contra a prefeitura também, porque estão sendo prejudicados. Será que se o alvará não saísse em 30 dias, muitas pessoas não teriam suas construções regulares? Faço essa pergunta. Quantas obras do município não tem um alvará de construção, não tem um habites hoje? Nós estamos com o parque de eventos interditado. Acabou a Schützenfest e está proibido de fazer uma festa no parque de eventos. Qual o motivo? Quantos anos que tem o parque de eventos e não se conseguiu um habites ainda? A própria arena não tinha habites. As lavouras que estão sendo construídas nos bairros, que não tem alvará de construção, tem água e tem luz se necessário. Mas nós não podemos ter. Então, meu questionamento foi para o promotor que se resolva. E a conversa do secretário, não, isso é um caso à parte para ser resolvido. Vamos resolver primeiro esse. Mas por que não resolver primeiro o caso dos munícipes de fazer com que o alvará funcione, ele saia nos 30 dias, criar uma ferramenta para o munícipe ser atendido e não precisar esperar tanto? Pegar os arquitetos que ganham dinheiro adiantado e deixam os seus projetos lá no protocolo parado 30, 60 dias, enganando o munícipe, dizendo que a prefeitura não está fazendo o documento andar. Alguém vai atrás dessas pessoas? Não vai, simplesmente é muito fácil, se cria uma lei, proíbe-se a ligação, e uma pessoa que paga aluguel, que quer construir sua casa, que consegue financiamento, ela demora 4 meses, e esses 4 meses de aluguel que ela fica mais na casa para poder estar com a casa pronta, quem que paga o aluguel da conta dela? São despesas que não caem no bolso público, que não caem no bolso do promotor, que não caem no bolso das pessoas que são responsáveis em atender quem quer fazer a coisa correta.
Então, se eu tenho meu IPTU pago, se eu fiz um projeto, se eu dei entrada na prefeitura, se eu paguei para dar entrada na prefeitura e as pessoas recebem para fazer esse trabalho num prazo máximo de 30 a 60 dias, por que ele demora 120, 150? Estamos pagando pelo serviço e não estamos sendo atendidos. Cabe uma ação? Vamos discutir isso. Nós temos nossas defesas, mas eu continuo defendendo a lei. Eu acho que devemos cumprir com essa lei e não deixar mais construir. Mas a obrigação deles, a troca, a moeda de troca para nós levarmos isso para a comunidade é que eles serão atendidos num prazo mais hábil do que são atendidos hoje. Hoje, para se fazer um loteamento, quanto tempo leva para se criar um alvará? As entidades responsáveis em liberar esses alvarás, elas estão atendendo adequadamente nós? O prazo se cumpre? Quem paga a diferença no bolso dos empreendedores de Jaraguá do Sul? Jaraguá cresce, o setor urbano da cidade tem que crescer, e infelizmente, nessa situação da divisão dos 6 terrenos para a pessoa que mora no interior, que tem lá seu terreno de 20 mil metros quadrados, por exemplo, tem 5 filhos para poder dar pelo menos o terreno para ele construir uma casinha, ou uma casona, porque daí ele vai sobrar dinheiro, ele não precisa vir para o centro comprar, porque no centro não tem como comprar um terreno hoje. Ele não pode doar o terreno para o filho dele, porque o filho dele não pode construir uma casa. O mínimo de um terreno no interior hoje é 20 mil metros quadrados. E segundo ele, se liberar para construir, vai virar vilas. E vilas não pode, mas cadê a fiscalização? Cadê a fiscalização do município? Para deixar com que aquilo lá não se crie vila e não se crie rabicho. Quanto tempo leva para construir uma casa? Um dia? Que o fiscal não tem capacidade de enxergar isso? Um mês? Eu acredito que leva mais. E nós temos apenas 34 bairros no município de Jaraguá do Sul. Então se cria mais fiscal, se cobra mais por esse trabalho, mas realmente se atenda o munícipe que, com certeza, eles vão conseguir minimizar e muito, essas obras que se iniciam em Jaraguá do Sul sem um alvará de construção. Porque eles dão entrada e vão construindo, né? Daí vem lá o cara, tranca a obra, daí dá um aviso, não multa. Ah, não tem problema. Só que daí ele vai lá multar, mas o serviço que a prefeitura deveria ter prestado, que era entregue o alvará, ou o próprio arquiteto que foi contratado, não estão fazendo. E aí muitas vezes o leigo, que é o munícipe que vai lá, junta o dinheirinho para pagar, para construir a casa, que não está preocupado em ler o que está contratando, e sim em ter sua casa pronta, o mais rápido possível para fugir do aluguel, ele acaba sendo lesado, muitas vezes, com a enrolação de muitos arquitetos aqui em Jaraguá do Sul, e também do mau atendimento que a gente tem prestado dentro da administração pública, em vários setores, seja ele no remédio, seja ele na construção, seja ele em várias partes sociais da comunidade que precisam ser melhores vistas, melhores assistidas, para que a gente possa realmente ter um retorno da comunidade, e nós vereadores somos muito cobrados. Todos os dias somos cobrados, assim como o Rio da Luz é cobrado, foi tombado, isso devia ser pensado antes de votar aqui nessa casa na época do Moacir Bertoldi. Isso devia ser pensado antes de votar nessa casa na época do Moacir Bertoldi. Não deveria ter sido votado, assim como não se querem votar novamente esse projeto da Luz e Água. Porque esse projeto da Luz e Água também foi votado nessa casa, no ano de 2009 e 2010. Então se pensa e se analisa muito bem, e não se vota politicamente, se vota tecnicamente para que realmente a gente possa cobrar e ser cobrado do nosso munícipe. Quer uma parte, vereador? Obrigado, senhores.
Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 4 de novembro, terça-feira, no horário regimental. Uma proposta de melhoria para a cidade, uma dúvida, sugestão. A sua opinião tem um espaço especial na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Um canal de comunicação para você estar por dentro do que acontece no Legislativo e para a sua colaboração. Ligue 0800 648 6465. É gratuito. Ou acesse jaraguadosul.sc.leg.br. A resposta tem prazo e sua satisfação é nossa conquista. Ouvidoria da Câmara de Jaraguá do Sul. A Câmara é todo ouvidos para você. Sob a sombra do Senhor do Vale, desdobra-se uma terra fértil, trabalhada a muito custo com as mãos dos imigrantes colonizadores que no final do século XIX chegaram a essas terras virgens para tirar do solo o seu sustento. E os segredos do cultivo atravessaram gerações. Tinha de trabalhar, né, para viver, né? Como era dos meus pais, né? Era da lavoura que saíam os rendimentos que mantinham famílias inteiras. Nas propriedades que passavam de pai para filho, a produção era intensa. Arroz, milho, tabaco.